está presente nesse ato tão extraordinário de Deus, que não está preso há 2000 anos atrás, mas que toca a gente hoje? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra que será ministrada agora, fale ao nosso coração e nos conecte a essa noite tão especial. Nos conecte a esse momento tão extraordinário da história. E nos faz perceber a riqueza que o Senhor tem depositada lá e aqui para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos ler juntos no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Agora eu queria que você fosse comigo no versículo 13, diz assim: Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumpriu o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que haviam recebido dos magos, a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Versículo 19. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu, pregando no deserto da Judéia, João Batista, e ele dizia: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Amém? Graças a Deus por sua palavra. Pode sentar, irmãos. Nós, ao longo de todo o mês, ministramos sobre Natal como esse tempo onde Deus instala coisas novas. Eu queria usar uma outra expressão, mas eu fui vencido e foi-me dito que eu não ia comunicar nada com isso. Mas foi isso que ficou no meu coração, que ao longo de todo o mês de dezembro, que Natal é um tempo disruptivo. É um tempo onde Deus interrompe ciclos e começa outros sem necessariamente haver uma conexão de nível daqueles ciclos. A gente viu que, por exemplo, o tempo que Jesus nasce é um tempo que é reconhecido como um tempo, entre aspas, em que Deus estava em silêncio, que a gente sabe que não é verdade. Porque estava lá Simeão, Ana, todo mundo ouvindo Deus, esperando a promessa de Deus, mas era um tempo de completa indiferença espiritual. E acontece um dos momentos mais espirituais da história da humanidade. E junto com isso,
junto com o mover de Deus e com o agir de Deus, pessoas que estão conectadas a esse agir, vivem coisas especiais. E essa mensagem fecha a série de mensagens. Se você tiver tempo, ao invés de ficar assistindo o show do Roberto Carlos, eu queria te convidar para assistir todas as mensagens de novo. Não é? Assiste todas as mensagens de novo, que você vai perceber uma conexão entre elas. Nada contra o Roberto Carlos, mas as mensagens eu tenho certeza que vai te edificar mais. Algumas coisas acontecem muito especiais. A primeira delas é que no Natal brota uma geração que aprende, reaprende a ouvir a voz de Deus e se mover por ela. Eu disse que eu falaria sobre José aqui, que me chama muita atenção. José é um homem que é divinamente inspirado por Deus, direcionado por Deus. E a gente vai perceber que todos os movimentos que José faz, da cidade dele para Belém, de Belém para o Egito, do Egito para Nazaré, Mateus faz questão de escrever, era para se cumprir o que o profeta havia dito, e tu, Belém, Efrata, e para dizer, do Egito, como diz aqui o texto, do Egito chamei o meu filho, e depois quando ele volta para Nazaré, ele será chamado Nazareno, ou seja, José, sem saber, sem que tenha um manual escrito, preparado para ele, é instrumento para que a palavra profética se cumprisse na vida de Jesus. Porque José é um homem que primeiro escolhe abraçar Maria, sem entender, sem ter muita clareza, como sua mulher, e dizer, ela não é adúltera, o que está nela é do Espírito. Ele recebe isso pela fé. E a partir desse primeiro momento, que ele toma esse passo de fé, Deus começa a direcionar José. Agora, José, foge daqui, vai para Belém. Vai para Belém. Não, na verdade, o imperador decreta o recenseamento, né? E ele tem que ir para Belém. Então, ele vai para Belém. Agora, José, foge daqui, vai para o Egito. E ele vai para o Egito. Agora, José, pode voltar. E ele volta para Nazaré. Em todo esse tempo, ele está cumprindo a vontade profética, o mandato de Deus, o chamado de Deus, a vontade de Deus. Muitas vezes a gente acha que as palavras proféticas do Senhor vão se realizar porque a gente tem um rolo escrito, diz assim, agora faz isso, agora faz aquilo. Que a palavra profética está presa ao profeta, mas não. A palavra profética é entregue a um povo e ela se realiza a despeito do povo, mas ela se manifesta através de pessoas que estão sensíveis à voz do Espírito neste tempo, no Kairós de Deus. Sabe, irmãos, como nos dias de José, eu creio que hoje Deus quer levantar uma geração que ouve a voz do Senhor. Amém ou não amém? Uma geração que está pronta a ouvir a voz de Deus e ser dirigida por Ele. Eu confesso para vocês, eu tenho 43 anos, mas eu vi na minha geração um ensino, e eu percebo isso ainda no ambiente da igreja, de uma expectativa de governar os céus. A minha geração, na minha juventude, ouviu muito sobre dizer para Deus o que Ele devia fazer, sobre esperar que Deus se movesse de acordo com aquilo que eu... Não, pode falar, Deus quer saber qual é a sua vontade. Pode falar, pode pedir que Deus quer saber qual é o seu gosto, do jeito que você quer. Não é? Quem aqui da minha idade que não descreveu a sua futura esposa, como que seria? Né? Uns 10 centímetros menor do que eu, Senhor, para eu ficar bem na fita. Né? Na verdade, no meu caso, ela é maior do que eu. Né? Ah, Senhor, meu carro eu queria assim, desse jeito, assim, Senhor, se puder vir, né, dessa cor e tal. Uma pretensão de dizer para Deus. E foi nessa época que ficou famoso, na década de 90, a frase que algumas igrejas usaram de determinar para Deus o que Deus devia fazer. Não é? De dizer, Deus, eu determino que isso aconteça ou que aquilo aconteça. A gente chegou ao extremo da gente achar que da terra, pecadores como nós, poderíamos governar os céus. E não é por acaso que nós colhemos menos do que podíamos colher, e
temos feito um impacto menor do que a gente pode fazer. A geração do Natal é uma geração que é governada pelos céus, que é governada pela vontade de Deus, que está antenada com o que Deus quer fazer. É uma geração jovem, é uma geração que está aprendendo, não é uma geração culta, não é uma geração profissional, que tem todos os rolos, que tem todas as profecias na cabeça. Não, não é isso. É simplesmente uma geração sensível. José é carpinteiro, José não é sacerdote, José não é levita, José é carpinteiro. Mas tem um coração rendido ao Senhor. Eu creio, irmãos, que nesse tempo Deus quer levantar uma geração de homens, mulheres, meninos, meninas, crianças, adolescentes, jovens, que sejam tão alinhados, tão focados, tão conectados com o Pai, que Deus fala, vá para Belém, ele vai. Deus fala, vai para o Egito, ele vai. Deus fala, vai para Nazaré, ele vai. Amém ou não? Você crê que isso é possível? Quantos creem que Deus fala conosco? Deus fala com o seu povo. E é isso que a gente percebe em José. A gente lê a história e parece bonitinho José marchando para Belém com Maria. Eu falei sobre isso aqui domingo. Parece legal José fugindo de Belém para o Egito, mas não é não, é Deus dirigindo a vida dele. A segunda coisa que está presente nessa história, pastor Guto falou, nessa família onde Deus resolve se manifestar, é que tanto José quanto Maria estão dispostos a aprender no caminho, a crescer no caminho, a fazer do caminho o lugar da vida. É interessante que Maria, quando recebe a promessa do anjo que ela ia ser mãe do Messias, ela não pergunta por que eu, para quê. Qual é a pergunta que Maria faz, irmãos? Qual é a pergunta que Maria faz? Como é que vai ser? Como é que vai ser isso? A pergunta dela já pressupõe primeiro uma acolhida à palavra do anjo. Tá certo, anjo, como é que vai ser? Como é que vai ser? E quando ela chega perto de Isabel e se encontra com Isabel, Isabel tem aquele momento assim pentecostal de reconhecer o Messias antes que Maria abrisse a boca, de ter João Batista batizado com o Espírito Santo no ventre dela. E ela diz assim, bendita és tu entre as mulheres, bendita a mãe do meu Senhor. E adora Jesus ali naquele primeiro momento. Você percebe Maria e depois José, e nesse processo, grávida, saindo, eu falei sobre isso aqui domingo à noite, imagine que viagem sofrida de Maria, nas últimas semanas de gestação, pegar no lombo de um jumento, de um jumentinho e ir marchando para Belém para poder participar de um bendito recenseamento. Não deu nem para justificar a ausência, como a gente faz nas votações. Teve que ir. E aí lá Maria vai, naquela coisa toda, e chega lá, Deus já tinha preparado um cenário, os pastores adoram, os magos adoram. E o que o texto diz? Que Maria fazia o quê, irmãos, enquanto eles adoravam? O que o texto diz? Maria guardava no seu coração. Sabe o que isso diz para mim? Maria está aprendendo ali, Maria está recebendo testificação do que Deus está fazendo. Sabe? E os magos vêm e contam a história de Herodes, e de repente Deus dá uma palavra, sai daqui, está na hora, Herodes vai vir, vai tentar matar o menino, vai embora, vai para o Egito. Parece simples ir para o Egito, mas é uma outra nação, é um outro país. E nós estamos falando de um casal recém-casado, que já casa com o menino nascendo, não é? Quem tem menino novo aqui, né? Além do pastor Guto, tem mais alguém que está com um bebezinho aqui? Tem o pessoal, a Ariana lá atrás, o pessoal lá atrás. Então, já imaginou você juntar início de casamento com um bebê novo, viajar de jumento, hein? É tudo de jumento, não é primeira classe, não. Está achando o quê? Tudo de jumentinho. De Belém para a próxima parada para o Egito, de Egito para Nazaré. Porque Maria e José não tem cavalo. Não tem cavalo, é a pé ou de jumento. Que cavalo é coisa de rico. Entendeu? E José não é rico, é carpinteiro. Mas sabe o que há de maravilhoso na vida desse casal? Eles estão prontos para a mudança. A Ângela é filha de pastor, né? Ela tinha as contas aí, acho que a Ângela
como filha de bispo e depois como esposa de pastor, ela já mudou umas 30 vezes. Não é? De casa, não necessariamente de cidade. Eu peço a Deus que ela nunca queira mudar de marido, não é verdade? Mas, de vez em quando, dá um jeito de mudar as coisas de lugar, de mudar. Mas é impressionante que a gente é tendencioso a manter as coisas que a gente conquistou. Eu por exemplo, se eu gosto de um restaurante, eu vou querer ir sempre naquele mesmo restaurante, até enjoar. Tem alguém aqui como eu, assim, tradicional igual eu? Né? Não é verdade? Gosta de um chinelo? Quem tem um chinelo velho aí, que você não abre mão dele? Você já remendou, colocou... não se faz isso mais agora, né? Hoje é tudo descartável, né? Na nossa época, que se colocava um grampo no chinelo havaiana. Quem colocou grampo no chinelo havaiana? Né? Foi lá meter um grampo, né? O pastor Guto não viveu essa fase, não. Né? Meteu um grampo lá no negócio do chinelo, e ele durava mais quase um ano, não é verdade? Depois que ele arrebentava, os meninos não sabem nem o que é isso. Não é? A gente se apega às coisas, a gente se apega ao lugar que a gente senta. Né? Hoje vocês estão meio bagunçados aí, né? Hoje ninguém sentou no lugar direito, assim, o pessoal está meio desorganizado hoje, não está? Eu estou vendo o Marcinho está fora do lugar, o Fábio, está todo mundo meio bagunçado ali, né? Mas, assim, a gente acostuma a sentar no mesmo lugar, a gente gosta de sentar no mesmo lugar, o Diguinho está no lugar dele, né? O Diguinho está mais ou menos um pouquinho mais para frente, né, Diguinho? Fica mais um pouquinho para trás, né? A gente acostuma, o Daniel está no lugar dele, não está, Daniel? Está no lugar dele certinho, não é? A gente acostuma com os lugares, com as posições, e às vezes a gente esquece que o agir profético de Deus demanda da gente movimento. Por isso nós somos uma igreja em movimento. Por isso, quando as pessoas vêm aqui e dizem assim, quantos anos vocês têm? Eu digo assim, 124 nós fizemos esse ano, agora, dia 8 de dezembro. Mas a gente está só começando. Fala com o teu irmão assim, a gente está só começando. Fala para ele. E eu aprendi que eu preciso estar pronto para mudar. Porque quando o menino Jesus nasceu, quando Deus resolveu vir à terra, Ele precisou que muitas mudanças acontecessem num pequeno espaço de tempo. Não é um negócio interessante isso? Não é? Que num pequeno espaço de tempo, para Jesus nascer e se consolidar como menino, Maria e José tiveram que mudar 3 vezes. Tiveram que passar por tanta mudança. E não é fácil mudar de cidade, mudar de país, mas o que eu quero dizer é mudança. O povo que vive o milagre do Natal está aberto para mudar. Então, eu queria que você... Eu ia falar para você falar para um amigo, mas pode ser que te constranja. O que é que Deus já disse para você aí nesse final de ano que você tem que mudar? Queria que você fechasse seus olhos e pensasse nisso. Quais são as mudanças que o Natal, ou seja, que a presença de Jesus na sua vida está exigindo de você? Porque se você viver nos próximos dias e ano do mesmo jeito que você viveu até aqui, você não espere coisas novas. Não espere coisas novas. Nesse ano de 2019, Deus me levou a mudar a minha vida devocional. Deus fez que ela se tornasse ainda mais intensa, mais profunda, mais prioritária. E como isso me abençoou ao longo desse ano. Meu Deus, como isso me abençoou. A grande bênção de 2019 é que eu caminhei um pouquinho para mais perto de Jesus e isso me fez tão bem. Em 2020 eu quero caminhar mais perto ainda. Eu quero crescer mais ainda. Eu quero conhecer mais Jesus ainda. Em 2019 eu tive que me movimentar, eu tive que aprender aqui, aprender acolá, ler muito, crescer de diversas maneiras, me perguntar como é que eu posso fazer uma coisa nova, como é que eu posso viver um ciclo novo. Para Jesus nascer, José e Maria tiveram que mudar.
E para que o plano de Jesus se realize na tua vida, você também precisa mudar. Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra? Então, primeiro, no Natal, uma geração reaprende a ouvir a voz de Deus. Quantos querem reaprender a ouvir a voz de Deus? Quem reconhece comigo que ainda não teve essa experiência de ouvir a voz de Deus? Tem alguém que tem essa dificuldade de ouvir a voz de Deus? Tem. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca falou para mim audivelmente. Talvez alguns aqui tenham essa experiência, eu nunca tive, de ouvir a voz de Deus. Mas eu aprendi a discernir a voz de Deus aqui no meu coração. E na minha mente. De insights e pensamentos que eu tenho clareza que não são meus. E não são do diabo também, porque o diabo ele tenta imitar Deus, mas ele não consegue. O mover de Deus me leva a viver aquilo que está respaldado na palavra. E sabe como é que você faz para não sair dizendo que Deus falou sem Deus falar? Testa. Como assim, pastor? Chama o seu discipulador. Seu discipulador diz assim, olha, eu estou sentindo que Deus falou isso e isso comigo. Se não for de Deus, aquela pessoa que é autoridade espiritual na sua vida, vai dizer assim, olha, continua tentando, porque eu acho que você ainda está... É mais ou menos isso, porque isso aqui não corresponde com a palavra de Deus. Mas vamos lá, continua tentando. Vai que uma hora pega. Porque, na verdade, é uma questão de treinar o ouvido. Porque, como nos dias de José, Deus estava falando e não achava quem quisesse ouvi-lo. José ouviu. E José não tinha treino, José não tinha essa experiência toda. Maria ouviu e você também vai ouvir. Amém, irmãos? Nesses dias, o Senhor vai nos levar a mudanças que nos abrirão portas e ciclos novos. E nesses dias, Deus levantará uma geração no padrão e no modelo de João Batista. O Natal faz isso. Você prestou atenção que Mateus, logo depois de falar do nascimento e da volta do Egito, ele fala de João Batista? Porque o ministério de João Batista é ativado com o Natal. Percebe? João Batista, o ministério profético que está sobre João Batista, que é o mesmo que esteve sobre Elias, ele só é liberado quando o Messias nasce. O Messias nasce, então João Batista recebe o ministério profético, que é o quê? De desenvolver um outro jeito, um outro nível de espiritualidade. A espiritualidade de João Batista não é a espiritualidade do templo. A espiritualidade de João Batista não é a espiritualidade das vestes. Não é a espiritualidade dos cerimoniais, dos rituais. Ele é filho de sacerdote, mas ele vai para o deserto, ele vai para o Jordão. Ele chama ao arrependimento, ele chama ao quebrantamento, porque o Natal faz isso. Quando Deus pisa na terra, a falsa religiosidade cai por terra. Amém, irmãos? Quando o Natal for realmente verdadeiro para nós, a falsa religião cai por terra. E nasce um outro tipo de espiritualidade. Não é que tudo estava errado no passado, no Antigo Testamento, não. Mas aquela religiosidade se tornou meramente ritualística. E João Batista agora vive uma espiritualidade encarnada, porque ele precisa apontar para Jesus, que é Deus encarnado, que é Deus que se fez carne. Então não dá, com uma falsa religião, apontar para um Deus que se fez carne. Para eu apontar para um Deus que se fez carne, eu preciso viver a fé na carne. Eu preciso de uma fé que muda meu jeito, que muda minhas palavras, que muda minhas vestes, que muda até minha comida. É? Tem alguém que já confessou pecado aí depois da ceia de Natal, não? Hein? Já confessou o pecado? Falou assim, Jesus, me perdoa, comi demais. Já, até no jeito de alimentar, a gente tem que glorificar a Deus, mas o Natal desperta esse padrão espiritual diferente. Eu gosto muito dos cultos de Natal, como nós tivemos aqui domingo passado à noite e domingo retrasado de manhã, que o coral nos dirigiu de maneira abençoada a lembrar
didaticamente toda a história do Natal. Nós fizemos isso ao longo de todo o mês de dezembro. Mas não fará sentido contar uma história passada se essa história passada não tocar o nosso presente hoje. Se como nos dias de José nós não tivermos sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Se como nos dias de José e Maria nós não tivermos disposição para mudar. E se como nos dias de Jesus não aparecerem novos João Batistas, que vivem uma fé encarnada, transformadora, e que convida homens e mulheres ao arrependimento e a se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, que é disso que o Natal trata. Eu creio sinceramente, dentre muitas outras coisas importantes que nós já ministramos em outros momentos, Deus quer instaurar um tempo novo no meio de nós. Amém? Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu vou pedir ao bispo Paulo que possa estar aqui comigo, por favor. E nessa noite de Natal, em que todo ano, no dia 25, a gente celebra para vir aqui, de uma maneira informal, à vontade, adorar Jesus, que não é mais um menino, não é? É um homem de mais de 2.000 anos, que já era Deus pré-existente desde a eternidade, mas que como Jesus tem 2.000 anos, nós o adoramos pessoalmente, porque Ele está diante de nós. E Ele deseja fazer coisas novas na nossa vida. Eu queria te convidar ao altar, como igreja de Jesus, e eu queria que todos viessem, todos que quiserem, é claro, mas que nós pudéssemos fazer desse altar aquele curral, onde a nobreza não estava no lugar. Não estava o que estava acontecendo lá, porque não tinha nenhuma vaquinha dirigindo um cântico congregacional. A grandeza era a presença do Cordeiro de Deus. Então, se você quer adorar o Cordeiro, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar. E depois dessa oração nós vamos receber a bênção. E eu vou passar a palavra para a Alessandra, que ainda quer falar com a igreja. Vamos orar. Jesus amado, é com temor, mas com fé, que mais uma vez nos acercamos de Ti, Senhor. Obrigado por esse tempo de adoração, louvor e o ouvir da palavra. Reconhecemos, ó Pai, quão necessário é para nós ter essa intimidade contigo, Pai. Porque é na intimidade do Senhor que cresce o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É na intimidade contigo que nosso coração se quebranta, nossa mente se abre, nossos ouvidos ficam atentos para ouvir a Tua voz. Ó Senhor, Tu és Deus e nós somos Teus servos. Nos rendemos diante da Tua soberania. A Tua palavra diz que Tu nos sondas e nos conheces. Tu sabes quando nos assentamos e quando nos levantamos. Ainda a palavra não nos chegou aos lábios e Tu já conheces todas. Ah, Senhor, assim como Tu nos conheces, desde a substância ainda informe no ventre da nossa mãe, ó Pai, nós queremos conhecer-Te também dessa maneira, Pai. Nós queremos, Senhor, que a nossa alma esteja apegada a Ti, Senhor. E não é apenas, Senhor, nesse momento de adoração, nesse momento de ouvir a Tua voz, nesse momento de altar.
Nós queremos ter essa intimidade dia após dia da nossa vida, Pai. Porque nós sabemos que não há vida abençoada, não há vida vitoriosa, não há vida, Senhor, que consegue superar as dificuldades do dia a dia, os conflitos do trabalho, da família, que não esteja aos pés do Senhor. Nós queremos ter coração quebrantado. E coração quebrantado que ouça a voz de Deus. Por isso rogamos, Senhor, toca no nosso coração. Cria em nós uma sede profunda. Como salmista, digamos, minha alma tem sede de Deus. Como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti suspira a minha alma, Senhor. É assim, Senhor, é desse jeito, Pai. É nessa comunhão, Senhor, que renova, que nós sentimos, Senhor, a força, a graça, o toque, a emoção do Teu Espírito Santo, tocando no nosso coração e na nossa mente. Faz, Senhor, de nós sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu mover. E agora, Senhor, nós sabemos que muitas vezes há empecilhos, há bloqueios, há barreiras que foram levantadas, Senhor, pelo pecado, muitas vezes por forças espirituais do mal. E, Senhor, não confiados em nós, mas confiados na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a parede de iniquidade, todos os obstáculos e profetizamos que o Senhor está formando um povo santo, um povo quebrantado, um povo sensível à voz de Deus. Levanta e capacita esse povo para impactar essa cidade, para trazer uma revolução santa, Senhor, em casa por casa, família por família, rua por rua, Senhor, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Pois oramos no nome daquele que nasceu, que foi feito em carne, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, o nosso Salvador Jesus Cristo, diante do qual nos rendemos e dizemos aleluia, glória a Deus, glória ao nome do Pai, glória ao nome do Filho, glória ao Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.